Meus irmãos, boa noite. Vamos dar início a este culto ao Senhor nessa noite, tendo a oportunidade de participar nessa noite da ceia do Senhor, tendo a oportunidade de louvar a Ele, exaltar ao nosso grande Deus. Que você não desperdice esse tempo tão precioso na presença do Senhor, né? Que você possa aproveitar cada momento na presença do nosso Deus. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar, vamos preparar nosso coração para estarmos cultuando a Ele, que o Senhor receba toda a adoração, o culto é a Ele, tudo é dirigido ao Senhor, que possamos ter este desprendimento, voltado os nossos olhos para aquele que é Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Grandioso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta noite em que nos reunimos aqui, Senhor, para o culto ao Senhor. Que privilégio poder estar na Tua presença, Senhor. Que privilégio poder, deste momento, pensar não apenas no tempo presente, mas no porvir, em que a Sua igreja, o Teu povo, que se encontra aqui, almeja a volta do Senhor, o retorno do Rei, o encontro com Deus Altíssimo. Pai, te pedimos que nos ajude, Senhor, na nossa caminhada. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. E pedimos também, ó Pai, que nos oriente na maneira de prestarmos um culto que seja agradável aos Teus olhos, Senhor. Te exaltamos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 138. Salmo de número 138, nós vamos ler todo o Salmo de maneira alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Eu quero convidá-los a se colocarem de pé para que façamos essa leitura de forma alternada. Salmo de número 138. Salmo de Davi, em que ele louva a Deus, exaltando a Ele, o Deus que responde à oração, o Deus que cuida, que age com misericórdia com seu povo. Leitura alternada, Salmo 138. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentastes a força da minha alma. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Verso 4 diz: render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E aí o verso 5 diz: e cantarão os caminhos do Senhor, pois é grande a glória do Senhor. E esta glória se faz manifesta aqui. Nós devemos adorar a este Deus, o grande Deus, o Deus que recebe a adoração dos seus filhos, o Deus que conhece o nosso coração. Não louvemos a Ele apenas com os lábios, louvemos ao Senhor com um coração grato pela presença dEle em nosso meio. Nós vamos entoar o hino 42, o grande amor de Deus. Vamos exaltar a este Deus, elevando nossas vozes ao Senhor das nossas vidas. O grande amor de Deus.
Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó, graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos orar neste momento em adoração, em louvor àquele que é Senhor. Quero convidar o nosso irmão diácono Luciano que ore ao Senhor em adoração e em louvor a Deus. Amém. Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, nós viemos te agradecer, meu Deus, nesta noite, por essa oportunidade, este privilégio que o Senhor nos concede de poder estarmos aqui reunidos no nome do Senhor para te adorar, Senhor, para te engrandecer, para te dar toda a honra, toda a glória e adoração, ó Deus. Que o Senhor, Deus, a cada dia faça de nós verdadeiros adoradores, que tem prazer e alegria, Senhor, de louvar o teu santo nome, Senhor, de te dar graças, meu Deus, de te glorificar, Pai Santo. Ó Deus, que o Senhor abençoe, Pai, esse momento de louvor e adoração a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, assim eu te agradeço por cada vida que está aqui presente, Deus, reunido no nome do Senhor Jesus, para adorar o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, nós leremos dos versos 1 até o verso 10. 1 João capítulo 3, do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou estar lendo, convido a igreja que acompanhe a leitura. 1 João capítulo 3, do verso 1
ao verso 10. A palavra do Senhor nos diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Meus amados irmãos, que texto categórico. Não dá para viver na prática do pecado. Nós sabemos que somos pecadores, nós sabemos que somos falhos, mas você tem lutado contra o pecado? Você tem lutado para ter uma vida santa, uma vida reta? Sabemos que somos falhos, sabemos que somos pecadores, mas aqueles que são nascidos do alto, como o próprio texto diz, não vivem na prática do pecado. Pelo contrário, ele luta para ser achado santo, a ser achado puro diante do Senhor. Meus irmãos, o texto não traz nenhuma dúvida de que há uma mudança aqui para aqueles que receberam um novo nascimento. E eu quero neste momento te fazer um convite. Uma vez que agora temos força para lutar contra o pecado, lutemos contra ele, confessando nossos pecados. Daqui a pouco nós vamos nos aproximar da mesa do Senhor. Que não nos aproximemos de forma irrefletida. Veja que o texto é categórico e ele diz: nós devemos lutar, não viver na prática do pecado. Ele deixa claro, nós somos filhos de Deus e não filhos do diabo. Não há meio termo. É necessário lutar sim contra as práticas do velho homem e viver em novidade de vida. Nós vamos ter um momento agora em que cada um tem a oportunidade de orar, pedindo perdão para Deus. Deus conhece o coração, clamando o perdão dele. Logo após alguns instantes, eu quero convidar a nossa irmã Márcia, que quebre o silêncio e ore o Senhor, agradecendo o perdão sobre nossas vidas. Oremos, irmãos. Santo e poderoso Deus, amado Pai, Deus que estás nos céus, na terra, Deus que habita no meio do seu povo, Deus que habita no coração daqueles que te aceitaram como Senhor da sua vida. Em nome de Jesus, a tua igreja se prostra diante de ti nesta hora, ó Pai, para juntos estarmos te adorando, bendizendo o teu nome, te louvando, porque tu és o único Deus verdadeiro, o único Deus que pode nos ajudar
nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas. Nosso Deus e nosso Pai querido, quão maravilhoso e precioso foi esse texto lido nesta hora, ó Pai, que nos mostra como viver como um filho de Deus. Amém, Jesus. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir, para relembrar as Tuas palavras. Sim, Pai. Que possa ter ecoado nos nossos ouvidos, ó Pai, entrado pelo nosso coração, reconhecendo o quanto carecemos da bondade, da misericórdia e compaixão do nosso Deus. Nosso amado Pai, reconhecemos diante de Ti, e não podemos fugir disso, Pai, porque Tu sonda coração. Jesus. Amém. Amém. Diácono Fernando. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos entoar o hino 64, Grata Memória, mas não cante, viva uma grata memória, que os seus lábios nunca cessem de cantar glórias ao nome do Senhor. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso. Grata memória, quando perdido vagueava aflito e em densas trevas meu andar seguia, tu me buscaste lá dos céus, mandando luz que me guia. Quando oprimido por mundano jugo e em maus caminhos eu me angustiava, deu-me descanso tua voz tão terna que me chamava. Aos fortes braços eu corri confiante, meigo e bondoso, não me recusastes, e em teu imenso, suave amor tão puro, me agasalhaste. Oh, nunca
Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus amados, nós vamos nos preparar neste momento para participar da ceia do Senhor. E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Eu quero ler do versículo 9 até o versículo 20. Romanos, capítulo 3, do verso 9 a 20, diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, ele as tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Meus irmãos, nós olhamos para um texto como esse, e se pararmos aqui no verso 20, não há esperança. O texto diz: não há um justo sequer. A boca deles urde o engano e traça um cenário terrível. E quem pode nos socorrer? Quem pode nos salvar? Mas o texto continua. E aí diz, no verso 21 em diante: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pelos profetas, pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo do agora, no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Justificados em Cristo Jesus, essa é a esperança. Essa é a razão de estarmos aqui, a razão de estarmos à mesa, sabedores de que Cristo Jesus pagou um preço. Não é por mérito, não há um justo. Ninguém pode olhar para si e dizer: eu mereço. Na verdade, o que merecemos é condenação, é morte, mas Ele nos deu vida. Eu quero, neste momento, convidá-los a uma reflexão da vida de vocês, das nossas vidas, mas não a reflexão apenas se somos ou como nós temos atuado como falhos, pecadores, mas uma reflexão se o sacrifício de Jesus faz a diferença na sua vida. Eu vou colocar uma canção que eu gostaria que você ouvisse essa canção refletindo sobre a obra redentora de Cristo, que você refletisse sobre a obra que Ele fez, a oferta justificando pecadores como nós. Que nesse tempo tenha comunhão com Deus, reflita, ore,
não pela vida do irmão que está do lado, ore pela sua vida. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue, porque não há um outro caminho. Vamos ouvir essa canção. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La, 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 Quero convidar os presbíteros, convido o presbítero Rubinho, presbítero Samuel, que nos auxiliem na distribuição da ceia. Lá no Evangelho de João, meus irmãos, nos primeiros momentos ali do Evangelho de João, João Batista, ao avistar Jesus, ele responde uma pergunta que há muitos anos atrás Isaac tinha feito para seu pai Abraão. Pai, aqui tem a lenha
Aqui tem o fogo para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? João, capítulo 1, 29 diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro é Jesus. Nós ouvimos nessa canção, ele é a oferta viva que pagou, que aplacou a ira de Deus. Ele morreu para nos dar a vida, mas nós precisamos ter consciência disso. Nós não podemos comer nessa noite e beber simplesmente por um ato meramente de passado, mas nós temos que comer e beber na dinâmica do tempo presente, porque só assim podemos de fato experimentar o verdadeiro significado, sentido. A morte já não tem poder sobre nós, porque o sangue do Cordeiro foi derramado em nosso favor. Não estamos aqui, meus irmãos, numa avaliação do nosso nível de espiritualidade, se somos melhores ou não do que o nosso irmão que está próximo de nós. Não, nós nos colocamos diante da mesa do Senhor dizendo: miserável homem que sou, que pecador que eu sou, eu mereço o castigo eterno, mas Ele me deu Jesus Cristo, me deu vida, e hoje a ira do Pai é aplacada através de Jesus Cristo. Não mais morte, não mais dores. Agora é a salvação que temos em Cristo Jesus. Essa mesa não é a mesa da igreja presbiteriana, é a mesa do Senhor Jesus, de modo que todo aquele que é membro de uma igreja genuinamente evangélica, que esteja em comunhão com o Senhor da igreja e com a sua igreja, é convidado a participar de forma consciente de que não está participando de um ato externo, muito mais participando de um ato interno, daquilo que o Espírito Santo faz em nós. Os irmãos que vão participar, os convido a se colocarem de pé. Nós vamos orar neste momento, consagrando esses elementos. Grandioso Deus, disposta à mesa estão os elementos do cálice e do pão, elementos que nos lembram daquele momento, daquele dia. Era uma quinta-feira à noite, muito próximo da entrega voluntária do Senhor. Esses elementos nos lembram, ó Pai, o dia em que o Senhor partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo que este é o teu corpo. De modo semelhante também deu o cálice, dizendo que este cálice não era um cálice comum, era o cálice da nova aliança. Tempos depois estamos nós aqui, Senhor, indignos, falhos, pecadores, mas conscientes de que, como um povo eleito de Deus, recebemos tão grande salvação e podemos desfrutar dessa tão grande salvação. Pai, eu suplico que ao meu irmão, à minha irmã que há de participar deste momento, seja ele fortalecido pelo poder que vem do alto. Que possamos, ó Pai, não apenas comer de forma irrefletida, não apenas engolir, mas que possamos nesta noite solver, entender que a ira do Pai foi aplacada no Filho e que recebemos tão grande salvação. Oh Deus, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta aquele que está dormindo enquanto é tempo, Senhor. Mas também clamamos Maranata, porque ansiamos estar contigo à mesa por toda a eternidade. Nós oramos a Ti, Senhor, confiados no poder do Espírito Santo que habita em nós. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus. Que os irmãos peguem o seu elemento do pão, do cálice e do pão, e que juntos participemos como um só corpo.
algum irmão ou irmã foi omitido na distribuição. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, o Senhor Jesus, ele parte o pão e ele dá aos discípulos dizendo: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E nós devemos fazer assim também, comei dele todos, fazei isso em memória de mim, diz o Senhor. De um modo semelhante, Jesus toma um cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, derramado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim, diz o Senhor. Tomei, bebei dele todos. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por este momento. O presbítero Ivan irá orar neste momento. Nosso Deus amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez ter esse privilégio, mesmo numa reunião como esta, Senhor, tão simples, diante de uma mesa tão simples, mas de um significado que nos traz à memória um momento tão majestoso, Deus, tão precioso, derramamento do sangue do Teu Filho eterno, Senhor nosso, e Deus encarnado, Jesus Cristo. E assim podemos, rememorando aquele dia, Senhor, quando Ele antecipava a Sua entrega em favor de todos nós. Ó Deus, um momento tão precioso. Quando, no cumprimento do Teu plano eterno, Jesus Cristo, inocente, se entregou por nós. Nós Te louvamos, ó Deus. Nós Te adoramos. Recebe a adoração do Teu povo, ó Deus, em gratidão eterna, porque a eternidade provém do Senhor mesmo. E eternamente seremos gratos diante de Ti, diante do Teu trono, em adoração, em louvor eterno, diante da Tua santidade, que incompreensivelmente olhou para nós, pecadores, e perdoando-nos, santifica-nos, e nos dá um novo endereço, que é a morada celestial contigo, ó Deus. A nova Jerusalém, que desce do céu, resplandecente, ó Deus. E somos feitos então por Ti, moradores de novos céus e de nova terra. Glória, Senhor, ao Teu santo nome. Louvado seja, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda em pé, eu quero convidar os demais irmãos que se coloquem de pé. Vamos louvar o Senhor com canções, exaltando a Ele, que nos deu a salvação, louvando ao Senhor das nossas vidas, como aquele que deve ser glorificado e exaltado em todo o tempo. No decorrer dessas canções, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, poderá colocá-lo, depositá-lo no gasofilácio.
És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado. Confiei em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Senhor, que possamos sempre louvar o Teu nome, que possamos sempre, ó Pai, contemplar tão grande salvação que é oferecida a nós, que possamos, ó Deus, em todo o tempo, nos lembrarmos do Teu grande amor derramado em nosso lugar, por nossas vidas, grande amor que nos alcançou e nos deu uma imerecida vida, e agora podemos louvar o Teu nome, olhando para esta tão grande salvação, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que tem nos dado e por tudo que ainda vais fazer em nossas vidas. Louvamos a Ti em Cristo Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou.
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebe toda a adoração dos teus filhos, ó Pai, todo louvor. Oramos a Ti em Cristo Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus amados. E eu quero convidar as crianças até 10 anos que vêm à frente. Nós vamos orar neste momento pelos nossos pequeninos. Convido nossa irmã Fabiana que ore pela vida das nossas crianças. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essas crianças que estão aqui, ó Pai, que o Senhor trouxe, ó Deus, até a tua casa, Senhor. E te pedimos, Senhor Deus, humildemente, ó Pai, que o Senhor fale ao coração delas, Deus. Ó Deus, que o teu Santo Espírito venha estar ministrando, ó Deus, nesses corações, ó Pai, para que elas possam te amar mais, Senhor, para que elas possam te conhecer verdadeiramente, Senhor Deus, e elas possam também, Senhor Deus, se converter, ó Pai, ao Senhor. Usa a vida dos professores, ó Deus, fale, Senhor Deus, através da vida deles, ó Deus, porque eles já se prepararam, Senhor, eles já estão aqui, Senhor Deus, ansiosos por falar, Senhor Deus, por pregar a Tua palavra a estes corações, Senhor. Amém, Jesus. Usa, Senhor Deus, a vida de todos eles, ó Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, como no tempo dos juízes. Essa nova série de mensagens é baseada neste livro, o livro dos Juízes, o 7º livro que nós temos do Antigo Testamento, contando aí
seguindo a ordem que temos na nossa Bíblia, né? E eu quero convidá-los a abrirem lá no livro de Juízes. Hoje nós vamos apenas fazer uma breve introdução ao livro e, se Deus quiser, semana após semana, intensificar ainda mais o nosso conhecimento acerca desse livro e o que o Senhor quer falar aos nossos corações, como no tempo dos juízes. E antes, propriamente, mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 1, a autoria deste livro. Este livro, há uma certa discussão acerca da autoria. Alguns acreditam que foi Samuel. Uma vasta gama de comentaristas, escritores creem, identificam, e até mesmo a tradição atribui a autoria humana, né, quem escreveu, a Samuel. Nós sabemos que foi o Senhor Deus que inspirou homens, né? Outros questionam, e aí fica uma certa discussão acerca disso, até porque o livro tem uma identificação com Samuel aqui. Nós, quando olhamos para um livro como esse, devemos pensar também na datação, na data deste livro. E a data da composição do livro de Juízes é uma data um tanto quanto incerta, né? Mas é sugerida aí, não por uma evidência externa, mas pelos elementos internos dentro do livro. E muitos interpretam, por exemplo, identificando referência aí ao cativeiro do povo, que aparece no capítulo 18, versículo 30, com aquele momento em que a arca do Senhor foi capturada, que é mencionada em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11. E se de fato isso está inserido e se aplica a esse contexto, então foi por volta do ano 1090 a.C. Há outras referências internas que nós podemos olhar, como no capítulo 1, verso 21, que aponta ao tempo anterior ao reinado de Davi. Ele olha para o reinado de Davi, aponta, porque o livro termina dizendo que não haviam reis na terra, e cada um fazia o que achava mais certo. E aí outros acreditam que a datação pode ser de 1003 a.C. Alguns então colocam entre esta linha, entre 1090 a 1003. Mas a data, o que menos, de certa maneira, importa para este momento. É bom saber, mas sim o que o conteúdo tem a nos trazer aqui. O que este livro tem a nos ensinar. O tema geral do livro de Juízes é a fidelidade de Deus, que cumpre a aliança de libertar o seu povo dos seus opressores, apesar deste povo. Meus irmãos, se preparem, porque, eu não sei, eu vou usar uma expressão antiga. Havia um jornal antigo chamado Notícias Populares. Lembra desse jornal? Não sei quem aqui dessa época aí, alguns estão balançando a cabeça que não lembram, mas lembra, né? E você espremia esse jornal, saía o quê? Sangue, alguns diziam. Esse livro de Juízes é um livro que vai mostrar, já no primeiro capítulo nós vamos ver isso, cenas terríveis, até mesmo entre os juízes que foram levantados pelo Senhor. O que nós vamos ver aqui são homens pecadores, homens falhos, homens que fazem, no capítulo 3, por exemplo, o que é mal perante o Senhor. E aí, mas por que ter um livro como esse? Para mostrar que apesar da pecaminosidade do homem, para mostrar que apesar de tudo que nós temos visto na figura humana, por causa da depravação do pecado, a misericórdia graciosa de Deus cumpre a aliança de alcançar o seu povo, de conduzir o seu povo eleito ao longo da história. Sabe, meus irmãos, este livro mostra o fracasso e a tolice de Israel, de fazer aliança com outros povos, de não obedecer a Deus na integridade, mas de tentar dar um jeito. Este livro, ele nos aproxima muito de quem nós somos no tempo presente. Hoje nós vamos ver, eu diria que é o capítulo mais tranquilo. O primeiro capítulo é o capítulo que começa a apontar para cenas tão terríveis. Quando nós olhamos para este livro, meus irmãos, dentro da sequência de temas, o que nós vemos aqui
É uma repetição de eventos de um povo que se esquece de Deus, fazendo aliança com outros povos, adorando outros deuses, divindades pagãs. Este é um livro que fala da adoração de Israel, uma adoração idólatra. Este livro nos fala de uma sequência que é notável, mas podemos dizer patética, deste povo, um padrão de rebeldia, um padrão de retribuição, um padrão de arrependimento e restauração, com 12 juízes, e quando um juiz partia, o povo voltava às velhas práticas, fazendo coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor, de rebelião. O Senhor pesava a mão sobre aquele povo, havia arrependimento, os juízes foram levantados conclamando o povo ao arrependimento, o povo se arrependia, Deus abençoava. Mas depois, quando o juiz, um dos juízes que foram levantados, partiam ou deixava de cumprir o seu papel ali, o povo voltava a esta sequência de fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Capítulo 1, eu quero ler apenas o verso 1 e 2 para esse momento. Nos diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Vamos orar? Senhor, fala conosco, Pai. Fala de forma inconfundível aos nossos corações e que saiamos daqui confrontados e confortados pela Tua palavra. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu, a quem clamamos a iluminação operosa, a instrumentalidade do Espírito Santo em nós. Fazemos isso em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vivemos numa geração que carece de modelos. Nós vivemos numa geração em que carece de grandes líderes. Parece que está tudo muito confuso, não sei se você percebe isso. Não temos um grande nome, ou às vezes quando temos um grande nome de alguém que conduz, seja a história de uma nação, seja a história de um movimento, sempre aparece alguém para tentar acabar. E há momentos na vida das pessoas e das nações em que tudo muda, todo o cenário muda. O nascimento do primeiro filho é assim, porque muda a vida dos pais para sempre, muda a rotina, eventos, muda a geografia, a dinâmica, que poderíamos chamar, muda até mesmo o que chamamos da geopolítica. Grandes eventos, grandes homens que vêm e partem, e aí nós temos toda uma mudança de cenário. Na vida de uma nação, pode ser pela ausência de um grande líder que partiu, ou pela conquista da independência. Às vezes, as transições são, de certa maneira, traumáticas. Muitas vezes essas transições na história causam certo horror. No dia 6 de agosto de 1945, houve um evento em que marcou a história. A primeira bomba lançada em Hiroshima, a bomba atômica. E a partir deste momento, a partir deste evento, as nações agora não poderiam mais olhar de forma amistosa. Era necessário se preparar para uma mudança, era necessário se armar para novas investidas. Hoje nós sabemos que quem tem poder bélico domina o poder, está assentado à mesa de negociações nos lugares privilegiados. Me recordo, dia 11 de setembro do ano de 2001. Essa data marcou a vida de muita gente. Você lembra o que aconteceu nesse dia? Nós lembramos.
Um dia que talvez você estava indo para o trabalho. Eu lembro que eu estava indo para o trabalho. E eu parei numa loja e eu vi ali na TV que as pessoas estavam atônitas. Um atentado nos Estados Unidos que dizimou a vida de muitas pessoas. E este evento marcou então a história do povo americano. Outros eventos poderíamos citar nessa noite. Mas na maioria das vezes, meus irmãos, nós vemos que estes eventos estão ligados está ligado a homens, a poderosos que muitas vezes deixaram, se ausentaram, e o que nós temos é então alguns marcos, alguns fatos que culminam de forma a marcar a história das pessoas. O livro de Juízes, o livro que nós temos aqui, começa com um evento que podemos chamar de evento limite, um evento que marca, um evento do tipo que muda a história de um povo. O livro de Juízes começa com uma informação: o grande líder chamado Josué morreu. Josué morreu. Uma era de progresso, uma era de confiança terminou, e agora abre as portas para um futuro incerto. É muito interessante quando nós vamos para o livro que leva o nome de Josué, e ele começa o livro dizendo, depois da morte de Moisés, quem assume ali a liderança é Josué. E alguns comentaristas acreditam que Josué falhou em não preparar, como Moisés assim, preparou um grande líder para conduzir a história do povo. Por isso, quando olhamos no capítulo 21, verso 25, nós vemos que cada um fazia, porque não havia um rei, não havia um governante, cada um fazia o que achava que era certo. E Josué morre. Josué não era qualquer um. Ele tinha sido um homem de tremenda importância para Israel, pelo seu exemplo de coragem, seu exemplo de fé, seu exemplo de liderança militar. Josué de fato aprendeu e entendeu as palavras do Senhor quando disse: seja forte e corajoso, porque você vai conduzir este povo. O que nós temos neste momento, em contexto histórico, é a entrada na terra prometida. Lembra, o povo saiu lá do Egito, peregrinou 4 dias no deserto, não foi isso? Teste. 40 anos ali, até chegar na terra prometida. E a notícia que nós temos no livro de Juízes é que Josué está morto. Josué não era perfeito, mas era inquestionavelmente grande, o maior homem da sua geração, e Israel sentiria a perda profundamente. É assim que acontece, quando um grande líder, quando alguém em quem nós olhamos e seguimos como modelo, se ausenta, parte, nos deixa, muitas vezes ficamos sem um norteador. Meus irmãos, como o seu nome sugere, o livro de Josué é dominado por Josué do início ao fim. Para você ter uma ideia, o livro termina com Josué conclamando ao povo: olha, eu e a minha casa vamos seguir o Senhor, e vocês? E o povo então faz aliança com o Senhor. Mas agora Josué está morto, mas agora Josué partiu. E o livro de Juízes começa com uma pergunta que poderíamos trazer para nós, dizendo: e agora, Deus, quem vai nos guiar? Quem vai nos conduzir? Quem vai avançar? Quem subirá à terra dos cananeus? Porque Josué não está mais com a gente. Meus irmãos, Josué já estava pronto para tomar Israel, conduzir à frente. Moisés tinha comissionado ele. Nós sabemos pela história que Josué teve grandes vitórias. Mas depois de Josué não havia mais ninguém em particular. Havia o que podemos chamar de um vácuo na liderança de Israel. E Israel está agora em crise. O povo hebreu, o povo que foi liberto da escravidão, entra num processo, e nós vamos ver isso no livro, de crise.
A influência de Josué era muito grande na história desse povo. A crise ela foi amenizada até um certo ponto pelo legado de Josué. A marca que ele deixou em Israel, a maneira como ele buscou o Senhor. Grandes pessoas exercem, meus irmãos, uma poderosa influência sobre os outros. Eu tenho feito essa pergunta no Projeto Atos, né? Quem influencia a sua vida? E quem você tem influenciado? Nós o tempo todo não percebemos às vezes isso, nós sofremos influência. Josué influenciou este povo. Ele estava ali, conduzindo o povo. Mas, meus irmãos, mesmo grandes pessoas, grandes personalidades, grandes líderes, têm falhas. E o seu legado muitas vezes pode ser mais prejudicial do que bom. Um exemplo disso é Salomão. Salomão, com os fracassos na sua última parte do seu reinado, deixou Israel com uma dívida enorme. Não é o caso de Josué. O legado de Josué foi positivo. Josué, capítulo 2, versículo 7, diz que o povo serviu ao Senhor todos os dias. Aqui no capítulo 2, né? Nos diz que o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobrevieram a Josué. Que vieram a Josué. Josué tinha sido o maior homem da sua geração e aqueles que o conheceram aspiravam ser como ele. Mas a informação que temos no início deste livro é: ele morreu como um mortal, como alguém que parte na terra dos viventes. E agora? E aí, meus irmãos, o livro começa falando de unidade. Os primeiros versos nos fala de unidade, nos fala de aliança, mas ele não termina assim. O que nós vamos ver não é unidade, sim uma desunião que ao longo do tempo vai acrescentando aqui neste livro. Todos nós testemunhamos ao longo da nossa vida uma desestruturação por falta de líderes, famílias que estão sendo desfeitas por causa de líderes. As pessoas que muitas vezes estão feridas, pessoas que, por causa de erros dos seus pais, têm dificuldades pela frente. Assim também há numa nação. Dependendo do líder que assuma, uma nação sofre. É assim. E aí, meus irmãos, os líderes que mantêm o poder, muitas vezes têm jogado, e quem tem sofrido é o povo. Mas por tudo isso, nós olhamos para esse texto, e o texto nos diz que o povo consultou o Senhor. Começou tudo bem. O povo perguntou ao Senhor, diz o texto: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra ele? Afinal de contas, nós estamos chegando numa nova terra, na terra que o Senhor prometeu, mas não será uma terra fácil de dominar. Lembre-se que aqueles 12 espias voltaram com um relatório, não seria fácil. Mas Senhor, dá a nós a orientação. O verso 2 nos diz então que o Senhor respondeu: Judá subirá, e eis que nas suas mãos, o Senhor faz uma promessa: entregarei a terra. Sabe, um líder, ele tem que liderar, e para isso ele tem que se destacar de alguma forma dos outros. Ele deve exercer autoridade e ter a sua autoridade respeitada. Mas Josué nunca afirmou um poder absoluto ou focou a atenção em si mesmo como líder supremo de Israel. Então o que Josué fez? Josué confiou no Senhor, Josué ensinou esse povo. É por isso que no verso 1 nós vemos o povo buscar o Senhor. E aqui, queridos, é interessantíssimo observar que um dos legados que Josué deixou a este povo é que fazer ou buscar qualquer ação na sua vida deve, em primeiro lugar, contemplar o Senhor. Quantas e quantas vezes nós quebramos a cabeça para resolver aquilo que fazemos porque não temos orado e buscado o Senhor? Buscando a orientação do Senhor,
nós cremos que Ele vai à nossa frente. Josué nunca se sobrepôs no lugar de Deus. Josué nunca se colocou como parte central. Não, o seu legado era olhar para Deus. E parece que esse povo aprendeu isso. Parece que esse povo agora, nesse primeiro momento, está ali consultando o Senhor. Não está claro a maneira como eles consultaram o Senhor, talvez usando alguns meios aqui. Mas, meus irmãos, o que nós devemos ficar e o que somos aqui, o que recebemos de informação, é que os israelitas consultaram o Senhor porque reconheceu o Senhor como seu líder supremo. Não era uma autocracia, era uma teocracia, era o Deus soberano, o Rei de toda a terra. Senhor, o que devemos fazer? O que devemos fazer? Os israelitas consultaram o Senhor, assim como Josué havia feito e acreditou que no Senhor, acreditava que o Senhor não abandonava o seu povo. Agora eles consultam o Senhor. E no versículo 2 mostra que há uma resposta significativa da parte do Senhor. Judá. Guarde esse nome, daqui a pouco nós vamos falar dele. Judá subirá, e eis que nas suas mãos entregarei a terra. Vamos ler do versículo 3 até o verso 21, onde nós vamos nos ater nessa noite. Diz assim: Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles, e Bezeque, 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz. Assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Criate Arba, e Judá feriu a Sesai e a Imã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dar-me um presente, deste-me terra seca, dar-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras, no deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Cefate, e totalmente a destruíram, por isso lhe chamaram Orna. Tornou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Eu queria que você observasse essa mudança que há no verso 19. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe,
e estes expulsou dali os 3 filhos de Aнаque. Verso 21, porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Eu fiz questão de mencionar esses versos 19 até 21 aqui, propriamente a parte B do verso 19, porque o ato de não expulsar mostra agora uma pequena, mas ligeira mudança de cena que vai ganhando forma aqui no livro. Guarde isso, eles não expulsaram. Os de Benjamim, não neto da Eva, não expulsaram. Sabe, meus irmãos, do verso 3 até o verso 21, que podemos olhar dentro de tudo isso é que pessoas sabem que precisam umas das outras para trabalhar juntas. Se, em primeiro lugar, precisamos de um líder que nos guie, precisamos de alguém que nos oriente, como Tozer diz, se você tem que ouvir, ouça alguém que ouve a Deus. Precisamos de alguém temente a Deus para guiar. Em segundo lugar, também devemos olhar que precisamos de pessoas. Agora, aqui é um aspecto interessante da unidade nacional que fazia parte do legado de Josué. Josué não tinha sido um autocrata, Josué não tinha chamado para si como um ditador, como alguém que simplesmente dita as regras e faça o que eu estou mandando e ponto final. Não, irmãos. Ele acreditava no trabalho de equipe. Ele era um homem que soube delegar responsabilidades e trabalhar de forma corporativa com o povo ali. Ele tinha modelado isso na sua liderança, e de novo, nós encontramos no livro de Josué uma liderança junto com Eleazar, uma liderança com os sacerdotes, com os anciãos, com os chefes de famílias, com tribos. A frase, ele e os anciãos de Israel, é um tanto quanto revelador. Josué não tinha um governo voltado para si. Josué tinha um governo participativo, de unidade, de estarem juntos para uma missão. Foi Josué que chorou com eles quando Israel sofreu uma pesada derrota em Ai, está lá em Josué capítulo 7. E agora aqui, meus irmãos, o nosso texto nos informa que o Senhor afirma que Judá iria, então, para vencer os cananeus. Mas a partir do verso 3, Judá pede ao seu irmão Simeão que o ajude. É interessante observar que nesse tempo dos juízes, os principais grupos de pessoas que compunham Israel eram as 12 tribos, com o nome dos seus ancestrais, as 12 tribos de Jacó, e isso deu ao povo, cada uma tribo com uma identidade mais específica, era muito mais do que simplesmente israelitas, cada um tinha a sua característica, sua nacionalidade dentro de uma grande nação. Isso foi uma coisa boa em si, mas perigosa, quando cada um faz aquilo que acha que é mais certo. Meus amados irmãos, o nosso texto nos mostra que após a morte de Josué, com uma série de campanhas militares de conquista, agora então é hora de habitar a terra. Mas essa terra não era uma terra, como eu disse, fácil. Os cananeus ainda viviam nos territórios ali alocados e cada tribo enfrentou um desafio para tomar posse que lhe foi atribuído e estabelecer ali a sua presença. Isso não seria nada fácil. Eles deveriam ocupar essa terra. E a resposta, a pergunta que fizeram no verso 2 é que Judá deveria ir. Judá é nomeado como a tribo que deve ir primeiro. Meus irmãos, mas a grande questão que devemos olhar aqui é que os homens de Judá, eles não obedeceram se lançando à terra. Pelo contrário, a primeira coisa que Judá faz, os homens de Judá, é fazer aliança. O texto nos diz que eles pediram aos homens de Simeão, o irmão israelita,
para acompanhá-los e ajudá-los a combater os cananeus no seu território. E eles ofereceram depois a ajuda aos simeonitas para prontamente ajudá-los. Havia esse acordo entre eles. Tribos pequenas que não tinham muita expressão eram ajudadas. E nesses versos iniciais, meus irmãos, nesses 2 versículos que nós temos aqui, é uma mudança. As tribos antes, as tribos menores, os clãs menores, como os queneus, os benjamitas, precisavam de ajuda, e Judá clama aqui. Quando nós lemos um texto como esse, alguém poderia dizer, mas Deus irado diz, eu mandei Judá, não mandei Simeão. Mas o texto nos mostra que Deus abençoa este povo. E o que nós vemos é a bênção de Deus. O legado de Josué foi bom, mas não foi a causa fundamental do sucesso desfrutado por estes homens de Judá. Não, meus irmãos. A prosperidade deste povo, a conquista desse povo só veio porque, como o texto diz, Deus estava com eles. Se você olhar o texto, verso 3 diz que Judá pede ajuda, versículo 4 diz, o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus. Deixa eu transportar rapidamente para cá. Muitas vezes nós confiamos tanto na mão do que um líder, um homem pode fazer, e temos depositado tão pouca confiança nas mãos do nosso Senhor, que conduz a nossa vida. Devemos tomar muito cuidado com isso. Quando o Senhor foi encorajar o coração de Josué, e acredito eu que Josué estava com medo, afinal de contas o grande líder Moisés tinha morrido, o Senhor disse para Josué, seja forte, seja corajoso. Mas por quê? Josué capítulo 1 versículo 9, porque o Senhor é contigo. A garantia do sucesso, a garantia da vitória não está em nossas mãos, mas em quem está conosco. Deus está com você na sua casa? Deus é o Senhor do seu lar? Ou você ainda confia que pode fazer alguma coisa? Veja, esse povo pede ajuda, o povo de Judá, os homens de Judá pedem ajuda a Simeão. Mas quem entrega é o Senhor. Sabe, meus irmãos, nós temos que voltar a aprender a confiar. Deus tinha sido fiel no passado, o Senhor fez a promessa ao seu povo, e o Senhor é fiel não aos homens, o Senhor é fiel a Ele mesmo, e Ele cumpre a promessa. Após a morte de Josué aqui em Juízes, Deus prometeu vitória a Judá, versículo 2, e ele foi fiel na sua palavra, e ele deu aos cananeus. Guarde isso, Deus não envia pessoas para a batalha sem ser com eles. Isso foi no passado, isso é no presente. Jesus, quando nos deu uma ordem dizendo, vão, por todo mundo preguem o Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os. E ele diz, e eis que estou convosco. No domingo à noite. Não, todos os dias. Então o que nós temos aqui nesse texto é bênção. Sim, ele começa com bênção. O cenário vai mudar. Nós vamos ver a mão de Deus pesar. Mas ele começa com bênção. Porque o Senhor fez a promessa, Ele entregou nas mãos dos cananeus. Mas aqui, queridos, nós temos dentro desses versos que lemos, duas mini narrativas, duas cenas interessantíssimas aqui, que dá para extrair algumas lições preciosas para nós. O autor aqui quer que olhemos não apenas através da cena das batalhas de Judá, mas ele quer nos mostrar a direção geral e a forma como as coisas são conduzidas. Primeiro, nós temos uma cena muito próxima do que podemos chamar da cena militar.
E a segunda cena que nós temos aqui é uma cena doméstica. A primeira cena se faz do verso 4 até o verso 7, uma vitória militar. A primeira operação conjunta dos homens de Judá com os homens de Simeão, foi em Bezeque. Perto de Jerusalém, uma campanha ambiciosa que penetrou ali o território, no país, no centro de Canaã ali, que resultou numa vitória maciça. Versículo 4 mostra isso. Mas a batalha em si é relatada em apenas um verso. O que temos depois são os detalhes como isso se deu. E nós não devemos nos ater aos detalhes, mas sim ao que nos é mostrado aqui. Rapidamente aqui, meus irmãos, a cena muda do foco da vitória, da campanha militar, a um homem chamado Adoni-Bezeque, ou o senhor governante de Bezeque, era o rei ali. E como eu disse, aguarde cenas pesadas. Crianças já foram tiradas, porque a cena que temos aqui no texto mostra que o tipo deste homem e o destino que ele sofreu. Versos 5 ao 7. A passagem nos fala de algo horrível. Não se trata, meus irmãos, de uma vingança aqui. Mas Israel aqui não sofreu nas mãos deste homem. Antes, o que nós vemos é que Deus é um Deus dos quais nada passa impune aos seus olhos. Entre esta mini narrativa que nós temos aqui, o Senhor também está julgando os cananeus, especialmente seus governantes, pelo estilo de vida maligno. Os homens de Judá e Simeão estão como agentes do Senhor em atuação. O texto nos fala que este governante, Adoni-Bezeque, ele tem os polegares da mão cortado e dos pés. E ele mesmo diz que ele já tinha feito isso com 70 reis. Essa era uma maneira de humilhá-los, de expô-los. Ele colocava de fato a mesa para comer migalhas, só que tirando os polegares e os polegares dos pés, os dedos e parte dos pés, você impede para a batalha, você inutiliza e o coloca num estado de miserável. Mas agora o Senhor age com justiça, não com vingança. Não é a vingança do povo de Israel. É o Deus que conduz a história e que nada escapa dos seus olhos. Nós sabemos, meus irmãos, que não devemos agir com vingança. A palavra de Deus sempre nos recorre a isso, nos lembrando que a Ele pertence a vingança. Mas nós devemos, como crentes em Jesus Cristo, nos lembrar que toda injustiça na face da terra não escapa dos olhos daquele que é Senhor sobre todas as coisas. E aí, meus irmãos, o texto nos mostra a natureza desta guerra de uma forma sumária aqui, mostrando a vitória do povo, mostrando que este rei recebeu uma punição e veio a morrer. Mas nós, queridos, também vemos uma segunda cena. Verso 11 a 18 nos fala de um casamento. E aí, dentro dessa mini narrativa, podemos falar de uma cena doméstica, não agora militar. E a bênção de Deus é mais imediatamente aparente nesta cena, nessa segunda cena. Veja, ele não fala tanto da vitória militar, ele fala de algo doméstico. Aqui, um jovem que é ricamente recompensado por sua bravura, Otiniel, que se destaca ali na batalha de Kiriat Sefer, e ele ganha a mão de uma jovem, Axa, a filha de Caleb, sua esposa. O prêmio era ela. Caleb tinha sido um colaborador de Josué. Ele estava entre os 12 homens que foram escolhidos para espiar a terra de Canaã, em preparação. E aí, neste momento, então, ele oferece a mão da sua filha para o homem que enfrentar e conquistar a terra. E Axa, então, assim, é dada a Otiniel. O que me chama a atenção no texto é que ela também tinha uma rica herança que ela trouxe consigo. Ela se tornou a noiva de Otiniel, mas também ela trouxe a si mesmo excelentes qualidades, versos 14 e 15.
Às vezes, numa leitura rápida, nós não percebemos isso, mas olha o que diz. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai. Desculpa, eu vou usar um linguajar meio nordestino aqui. Mulher retada, apeou do jumento, e então Caleb lhe perguntou: minha filha, que desejas? Respondeu ela: pai, dá-me um presente, dá-me o dote, pai. Deste uma terra seca para mim. Dá-me também das fontes da água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Essa jovem, ela exorta o seu marido, o seu novo marido ali, a pedir ao pai um campo, o seu dote, que fica perto do Negueb, a área seca ao sul de Canaã, e aí ela o pressiona também para que ela tenha fontes para irrigar a isso. E Axa, ela não é uma flor frágil, pelo contrário, irmãos, ela é persistente, ela quer e ela vai atrás. E o texto mostra isso. Caleb então responde lhe dando as fontes superiores e inferiores, e assim nós terminamos com uma foto do deserto florescendo. Bênção de Deus. Mas nem tudo é perfeito, nem tudo são flores, nem tudo, quando nós olhamos para um texto como esse, é um mar de rosas. Porque, como eu disse, no verso 19, a parte B, e o verso 21 nos mostra algumas coisas que não saíram conforme o planejado. E nós temos aqui, teremos a oportunidade no devido tempo de falar um pouco mais sobre isso, porque dias mais escuros virão pela frente, dias difíceis virão pela frente, consequência de uma obediência parcial à ordem de Deus, de expulsar esses homens da terra. E o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que o Senhor estava com Judá. Judá tomou posse da região montanhosa. Mas o verso 19, a parte B, diz que ele não expulsou os moradores do vale, que tinham carro de ferro. Depois, no verso 21, diz: e eles não foram expulsos. Guarde, porque ao longo da série isso vai ficar claro para nós. A influência desses povos pagãos na história de Israel, fazendo coisas desagradáveis. Mas eu quero pensar aqui, para concluir, nessa cena toda, em nós. O que isso tem a ver conosco? Essa história, meus irmãos, nós temos que refletir sobre a pergunta que abre o livro de Juízes. E a pergunta pode ser parafraseada da seguinte maneira: quem irá nos conduzir? Quem vai nos conduzir? Quem vai nos guiar? Um grande líder morreu. E agora? E aí o texto nos diz: Judá. Isso é um daqueles versos que devemos guardar, é um nome que faz toda a diferença aqui, Judá. Tem um peso muito grande, isso vai emergir ao longo do tempo. É claro, queridos, que o anúncio de Judá deveria assumir a liderança, e isso não deveria ser surpresa para ninguém, porque lá em Gênesis capítulo 49, o verso 8 a 10, nós vemos que no tempo dos patriarcas ali, já havia sido designado que Judá iria indicar o caminho. Judá sempre foi destinado à liderança, mas até este momento, nenhum dos líderes daquela nação era judaítas. Moisés não era da tribo de Judá, Josué não era da tribo de Judá. Mas nós devemos olhar a longo prazo. Na liderança de Israel havia a necessidade de trazê-lo alguém a um pleno gozo, satisfação. E a resposta do Senhor não foi uma resposta qualquer. A resposta do Senhor tem um caráter redentivo para a história do seu povo. Porque tempos depois, é da tribo de Judá que vem um grande rei. Josué, não é isso? Não, Davi.
Davi. E de Davi descende aquele que veio restaurar todas as coisas, o escolhido, o que veio na plenitude dos tempos. O seu nome? Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, quando olhamos para uma cena como essa, achamos que é apenas uma história, uma narrativa histórica, mas é muito mais do que isso, é a história da redenção. E o que nós temos aqui, que começa algo em Juízes, que tem operado aqui, caminhado, é que ele aponta diretamente para Davi. E eventualmente em Jesus, o grande filho de Davi, o Messias de Israel, aquele que é aclamado no livro de Apocalipse como o leão da tribo de Judá. Mas qual que é a pergunta? Quem vai nos conduzir? Certa vez, Pedro diz: para onde nós iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. É hora de refletir, meus irmãos. Esta passagem foi sobre o legado de um grande homem, sim, Josué. Ele fez grandes coisas, um grande impacto naquela geração. Ele deixou para trás pessoas trabalhando juntas, ele clamou a Deus, ele moveu-se. O povo busca o Senhor neste momento de transição. Mas esse texto precisa ser muito mais do que olhar para uma narrativa histórica. Esse texto precisa ser trazido para nós agora. Quem que vai conduzir a nossa nação? Mas eu não preciso pensar na minha nação. Quem vai conduzir minha casa? Esse é o mês da família, né? Quem vai me dar um norte, uma orientação? Lembre-se das palavras memoráveis do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, lembro-me da tua fé sincera, uma fé que habitou primeiro na sua avó Loide, também na sua mãe Eunice, e agora estou certo que também habita em ti. Meus irmãos, nós devemos nos lembrar que quem é o galardoador da bênção é o Senhor. É Deus que está abençoando esse povo. Nós precisamos nos lembrar que quem conduz o seu povo é Jesus Cristo. E o mais importante dessa passagem, às vezes nós olhamos tão esperando um líder do povo, e parece que às vezes sofremos um choque. Eu lembro quando um grande pregador, cresci assistindo ele, Caio Fábio, arrastava multidões. E para minha tristeza, ver este homem cair, e como alguns grandes líderes que partiram, como Billy Graham e outros grandes líderes, e às vezes ficamos pensando: e agora? Quem vai conduzir? A realidade, meus irmãos, é que nenhum ser humano é indispensável. Uma frase que você não pode se esquecer é que o pregador, o líder, o evangelista, ele morre, mas o evangelho não. A palavra permanece. O tempo passa e Deus permanece fiel a Ele mesmo, conduzindo a história do seu povo. E cada geração, ou em cada geração, Deus levanta um líder. Mas Deus não está querendo levantar só líderes na igreja de hoje, não. Deus quer te levantar como líder na tua casa. E fazer como Josué. Vocês podem estar fazendo tudo isso, mas saibam, eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Será que nós temos nos levantado assim dentro de casa? Ou temos feito acordos? Olha, dá um jeitinho, me ajuda aí, vai. Ou terceirizado? Meus amados irmãos, um líder é aquele que leva o seu povo à adoração a Deus. O líder não é aquele que conduz a sua família olhando para ele como o líder máximo, e o que eu digo é regra, mas é aquele que olha para o Senhor e diga: Senhor, ajuda-me a conduzir este povo, a minha casa. Depois que Josué morreu, Deus providenciou a tribo de Judá para liderar o povo, confirmando que Judá estava destinado a desempenhar um papel central no propósito fundamental da restauração e redenção do seu povo.
Mas não se esqueça, e a gente termina aqui, meus irmãos, o propósito maior de Deus foi realizado. Tem um nome, esse nome é Jesus Cristo. Jesus é o nosso líder supremo. Jesus é o consumador e o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós olhamos, olhando firmemente para Ele. Jesus é aquele que está conosco quando as batalhas da vida são tão grandes. Jesus prometeu que Ele nunca irá nos abandonar. É para Ele que olhamos e é com Ele que devemos avançar. A semana só está começando, o mês só está começando. Mas com Jesus, podemos dizer aquilo que Paulo disse em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13: eu tudo posso, porque Ele me conduz. Eu tudo posso, porque Ele me fortalece. Pode ser que eu passe pela escassez ou pela fartura, mas eu sei quem conduz a minha vida. Nós vamos terminar aqui, meus irmãos, neste verso 21, e na semana que vem, se Deus quiser, trazendo novos elementos dessa história. Lembre-se, a história não vai ficar tão agradável assim. Esse povo vai enfrentar tempos terríveis, da mão pesada da parte do Senhor. Mas não se esqueça, aqui há uma resposta clara para aqueles que estão sem um princípio norteador para a sua vida. Quem me conduzirá? O bom pastor, ele vai à frente, conduzindo as suas ovelhas até o destino certo. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que tens feito na nossa vida, por tudo que ainda vais fazer, e rogamos, ó Deus, que Ele nos conduza, como servos do Senhor, a conduzir nosso lar, na sociedade em que vivemos. Ajuda-nos, ó Deus, a lidar com situações em que muitas vezes não temos a quem recorrer, mas que, ó Deus, não nos esqueçamos que o Senhor está conosco o tempo todo a guiar a nossa caminhada. Gratos somos a Ti e oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, vós que antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. 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 Podeis se sentar, meus irmãos. Meus amados, domingo passado nós completamos 97 anos de existência aqui em Jaboticabal, na nossa cidade, e conforme eu mencionei no domingo passado, e fizemos uma singela homenagem, e vocês conhecem a dona Maria Helenice Pinter Garcia, conhecida carinhosamente como Nicinha, e hoje ficamos tão felizes, a Nicinha conosco, tocando. Nos anais da história desta igreja, há até uma citação, não sei se a Nicinha sabe disso, se não me engano, no ano de 1956 ou 53, falando de uma jovem chamada Maria Helenice, e agradecendo porque ela era líder, estava à frente do coral dessa igreja. Foi isso? E findando este culto aqui, queremos orar pela vida da Nicinha, agradecendo a Deus pela vida dela. Queria chamar a Nicinha aqui, quero presenteá-la com um cartão. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz. Você conhece essa moça aqui? A Dirce, a Márcia cantavam.
Ela está falando que a Dice e a Márcia cantavam. Elas, até hoje, né? Estão firmes aí, a Marcinha, Nicinha. Quero convidar o presbítero Vigílio que venha aqui à frente, traga um presente que preparamos para a Nicinha. É só uma tulipa. Uma singela homenagem. E nós vamos findando este culto. O presbítero Vigílio vai estar orando pela vida da nossa organista, né? E temos o privilégio de dizer isso. Eu vou até falar algo que no começo do culto a Mayla comentou. A Mayla falou assim: pastor, eu gosto tanto de ouvir a dona Nicinha tocar, dá vontade de sentar do ladinho dela e ficar ouvindo. Ela não vai fazer isso, você pode ouvir durante o culto, né? O presbítero Vigílio vai estar orando, agradecendo a vida pela nossa querida irmã Nicinha. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por termos aqui uma irmã de tão longa data, que até hoje ela presta serviço a esta igreja, desde mocinha até hoje, e te damos graças porque, apesar de tanto tempo, ela está em nosso meio e nos presenteando com as músicas, com os hinos, com esse dom que Deus lhe deu. Aleluia. Nós te agradecemos muito por isso. Essa igreja tem muito a agradecer por pessoas como a dona Nicinha, porque por essas pessoas é que a nossa igreja está aqui, que essas pessoas que trouxeram até este momento o que nós somos hoje. E por isso nós só temos agradecimento. É em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Feio, tá? Não mereço. Que isso? Deus abençoe. Uma curiosidade da Nicinha. Uma vez a Nicinha me surpreendeu, alguns anos atrás, ela estava na praia e tinha ido surfar. E aí ela estava em dúvida, porque talvez não ia dar tempo, acho que 8 horas de viagem da praia para cá. A Nicinha tinha chegado 7 horas da noite aqui, não sei se ela lembra desse dia. Chegou 7 horas da noite, depois de 8 horas de viagem, me ligou: pastor, eu vou para o culto e vou tocar. E aquela cena me chamou a atenção, porque às vezes eu, com metade da idade da Nicinha, eu invento um monte de desculpa. Ai, meu joelho está doendo, isso, aquilo, outro. E a Nicinha é um exemplo para nós. Então, por isso, meus irmãos, que louvemos a Deus, não só pela vida da Nicinha, mas tantos irmãos que têm servido na obra do Senhor. Avisos. Domingo que vem, Dia das Mães. Antes, meus irmãos, perdão. Está conosco aqui a Ana Cristina e a Iracema. Sejam muito bem-vindas. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Sintam-se em família. Venham mais e mais vezes a estar congregando conosco. Meus amados, domingo que vem, Dia das Mães, os nossos adolescentes irão promover um café da manhã para as mães e para todos os irmãos, né? Mas em especial em comemoração do Dia das Mães, às 8 horas da manhã aqui na igreja. E se você quer ajudar os adolescentes a fazer isso, procure um dos nossos adolescentes na porta, estarão com a listinha lá. Olha, eu vou trazer pão de queijo, vou ajudar nisso, naquilo. A gente fazer um delicioso café da manhã, domingo que vem, às 8 horas da manhã, com uma homenagem ao Dia das Mães. Projeto Atos está em aberto. Hoje pela manhã eu mencionei, já tem casa, na casa do Luciano e da Mayla, é isso? Eu só vi um assim, então... Domingo que vem, terça-feira, Projeto Atos na casa do Luciano e da Mayla. Depois eu passo o endereço para os irmãos. Demais aviso estão no boletim. Eu vou estar à porta para me despedir dos irmãos. E antes de sair, se despeça, desejando ao seu irmão uma excelente semana. Deus abençoe a todos, irmãos.